descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. Olá, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um programa Caçador de Mim. A cada semana mostramos um tema diferente para levar a você informação de qualidade. O programa de hoje tratará sobre a doação de órgãos. Dados do Ministério da Saúde apontam que 56% das famílias que perdem pessoas por morte encefálica autorizam a doação de órgãos. O número que pode ser ainda maior com um fator muito simples, o esclarecimento. Veja o que teremos hoje. Vamos te mostrar os dois lados da doação de órgãos. Primeiro, você vai conhecer a emocionante história de uma mãe que optou por doar todos os órgãos do filho. Do outro lado, uma jovem de 16 anos que recebeu um rim e, junto com ele, uma nova chance de viver. Em nosso estúdio, uma entrevista sobre o tema. Tem ainda a reflexão do dia e o nosso momento musical. Fique ligado, o programa Caçador de Mim começa agora. Eu, caçador de mim. Os números da violência doméstica em Goiás estão cada vez mais assustadores. Todos os dias chegam no Centro de Valorização da Mulher dezenas de mulheres, adolescentes ou crianças, em situações de desespero, agressão ou abandono. Por isso eu estou aqui, de mãos dadas com o Sevan, para pedir a sua ajuda. Seja responsável você também e ajude o Sevan a continuar ajudando muita gente. Eu ajudo o Sevan e você também pode ajudar. Eu, caçador de mim. E o nosso programa começa com uma história de amor ao próximo. Valéria Maru, que decidiu doar os órgãos do filho dela morto aos 31 anos de idade num acidente de trânsito. Por causa desse gesto de solidariedade, 9 pessoas tiveram novas oportunidades de vida. Veja. Fábio, quando ele era criança, ele gostava muito de brincar de bola, como todo menino, né? E gostava de estudar. A paixão dele era a velocidade. Ele nunca teve carro, mas o carro que ele pegava ele gostava de velocidade. No dia do acidente, eu estava em casa, era um domingo, e ele pediu a DS10 emprestada do patrão dele, que ele trabalhava numa fazenda. E o patrão dele, ele disse que estava desde quinta-feira, o patrão dele falou que ele estava desde quinta-feira pedindo para trazer ele para vir me ver. Aí não deu, na quinta não deu, na sexta, sábado, quando foi no domingo, ele falou, hoje eu vou te levar. Aí chegou visita na casa do patrão dele, aí o patrão dele deu o carro para ele vir. Ele veio me ver, mas ele nem desceu do carro, ficou só uns 5 minutos, sabe? E aí foi na vizinhança toda e logo foi embora. Depois que ele saiu, nós fomos na casa de um vizinho, que a gente sempre vai lá aos domingos. E aí eu cheguei aqui em casa, eram umas 7 horas da noite. E logo eu recebi a ligação, que foi do filho do patrão dele, sabe? Aí me falou que ele tinha sofrido um acidente. Capotou várias vezes, um senhor que viu e chamou o corpo de bombeiro, disse que a caminhonete era branca, disse que foi como um risco, ele viu um risco, sabe? De tão assim que ele estava correndo e capotou várias vezes. Liguei, foi para um irmão dele, irmão meu, que mora em Goiânia, e eu pedi para ele ver até que ponto isso era verdade. Aí ele estava lá no Hugo, já estava lá no Hugo. Ele estava no corredor esperando uma UTI. Minha irmã reconheceu ele por causa do pé dele, que ele tinha o dedo do pé filipado, sabe? Aí ela conheceu o pé dele e aí ela identificou ele, que ele já demorou 40 minutos, saiu uma UTI, ele subiu, sabe? E aí eu só fui ver ele no outro dia. Eu vi ele dormindo, parece que ele não tinha sofrido acidente nenhum, mas estava cheio de aparelho.
Ele ficou na UTI 9 dias. Nesses 9 dias eu não deixei de ver ele nem um dia. E eu sempre falava para ele que ele podia voltar, que eu ia cuidar dele. E cada dia que eu ia, a minha esperança dele acordar, sabe? Mas aí quando a gente chega, vem um médico para conversar com a gente, aí a gente faz as perguntas, eles explicam, mas muitas coisas assim a gente, sendo leiga, não entende, sabe? Aí já foi constatada morte encefálica. Aí eu fui conversar com Deus. Aí eu decidi fazer a doação de órgãos. Eu imaginei assim que ele ia continuar vivendo, que é o que eu acho que é agora. Outra pessoa vendo com os olhos dele, o coração dele batendo no peito de outra pessoa, isso para mim é gratificante. Foram 7 órgãos, né, que ele doou, que foi o coração, o fígado, os rins, as córneas e o pâncreas, né? Mas depois eu fiquei sabendo que também foi aproveitada a esclera, né, do olho. Então foram 9 pessoas, né? Eu pedi à médica que entregasse uma carta dessa para cada pessoa que recebesse um órgão dele. E essa foi a minha esperança de alguém me procurar um dia. O nome do meu filho é Fábio Maruque Martins, meu único filho biológico. Hoje completa 31 anos de idade. Não sei qual o órgão dele que você vai receber. Ele não tem nenhum filho. E com esta decisão, eu tenho certeza que a vida dele vai continuar, aqui em Goiânia ou em qualquer lugar do país. Deus continue abençoando a vida do meu filho e também a sua. É muito difícil a gente, nessa situação, tomar uma decisão tão importante assim. Mas depois que a gente vê que não tem mais jeito, que o ente querido da gente não vai mais voltar, eu acho que é o melhor a se fazer, porque aí a gente está ajudando várias outras pessoas, né, a ser feliz. Quantas mães, né, que teve seu filho de volta, por exemplo, o que recebeu o coração do meu, né, ele nasceu de novo, né, a pessoa que pode ver, eu falo assim com os olhos do meu filho, né, então é uma vida nova. Eu acho gratificante, eu incentivo agora as pessoas a doarem. É muito difícil, mas depois é muito gratificante. E continuando com o tema doação de órgãos, no próximo bloco você confere a história de quem recebeu um órgão. Voltamos em instantes. Até já. Estar na fila de espera para o transplante é uma realidade de muitos brasileiros. Quem consegue uma doação recebe também uma nova chance de continuar vivendo. É isso que iremos mostrar agora. Larissa Rezende da Silva tem 16 anos, adora escutar músicas, conversar com as pessoas e brincar em jogos no computador. A jovem de sorriso fácil nasceu com mielomeningocele, uma malformação congênita. Algumas das consequências são problemas ortopédicos e hidrocefalia. A menina também nasceu com problemas nos rins. Dona Aparecida, mãe da Larissa, conta que ficou surpresa ao saber do diagnóstico, até então ignorado. Porque a gente não espera, né? Por mais que aconteça, a gente não espera. Ela usou durante 1 ano válvula para não ajudar a circulação do líquido que a gente tem na coluna. Ela teve refluxo também, fez uma ampliação de bexiga com a doutora Andréa Amorim, que é da equipe do doutor Zacarias Calil, né? E nesse período, ela sempre falando pra gente, ó, a gente vai ter que cuidar do rins dela, que esse rins um dia vai poder parar. Começou então a batalha em busca de um doador e as sessões de hemodiálise, 4 horas seguidas, 3 vezes por semana. Após 2 anos de espera, surgiu um doador compatível.
Aí a gente ficou sabendo que ela ia ter que fazer o transplante. E aí, mais a mãe dela, como a gente é parente com parentesco de primeiro grau, a gente começou a fazer os exames para ver quem era compatível. Só que nesse período a minha esposa não pôde, ela não deu porque ela teve problema de pressão. Aí o meu estava dando certo. Eu fui fazendo os exames até sair. Uma semana antes da gente marcar a cirurgia com o Dr. Júlio César, saiu um doador para ela. A gente não sabe de onde que é, nem quem é. Só sei que foi uma, como se diz, vai uns e fica outro, um ajuda o outro, né? Seu Norisvaldo, pai da Larissa, se emociona ao falar da angústia que envolvia o tratamento. Passar o que ela passava, o que ela passou muito tempo. E hoje está bem, né? A família da Larissa não sabe quem fez a doação do rim que deu uma nova chance à menina. E em meio a tantas dificuldades relativas ao tratamento, entre eles, reina apenas um sentimento, o da gratidão. Muito obrigado. Um sentimento assim, de perda para eles, mas um sentimento de muita alegria para mim. Nossa, eu fiquei muito feliz. Agradeço todo dia, primeiramente a Deus e depois a família. Porque eu acredito que se todo mundo ajudasse, não tinha essa fila tão enorme. Eu acho que todo mundo, não só quem doou agora, deveria tomar esse tipo de atitude. Inclusive, agora quando a gente ficou sabendo, todo mundo aqui da minha família, além de mim, mais da minha esposa e as irmãs, todo mundo faz doação. Se precisar. Você ama seu pai? Amo, demais. E a sua mãe? Também. Suas irmãs? Também. Por que sua família é importante pra você? Eles moram dentro do meu coração. Você é feliz? Sou. E no próximo bloco, aqui no Caçador de Mim. Uma entrevista em nosso estúdio sobre doação de órgãos. Nós voltamos em instantes. Até já! Doação de órgãos é o tema do nosso programa de hoje. E a nossa convidada de estúdio é a Gisela Fernandes. Ela é enfermeira da Central de Transplantes da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás. Boa tarde, Gisela, tudo bem? Boa tarde, Haroldo, tudo bom? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Estou super feliz de estar aqui no programa falando por um tema que eu amo tanto e que é tão importante para a nossa sociedade, né? Gisela, qual é a atual situação dos transplantes no nosso estado no momento atual? Haroldo, atualmente a gente tem crescido muito, né? O transplante a cada ano, cada vez tem aumentado os números de notificações, uma coisa que antigamente era bem mais complicada, né? Não existia, os médicos, a equipe médica não fazia tanto diagnóstico de morte encefálica como tem feito hoje. E isso tem aberto as portas para o transplante, né? Tem melhorado, né, em números até de transplantes, porque quanto mais notificação, mais chance de ter o transplante, de ter a doação de órgãos. Mas o que nós precisamos sensibilizar cada vez mais a população é que, apesar de ter aumentado o número de notificação, o número de doação não tem elevado à medida do que é necessário, né? Porque nós temos filas muito grandes de espera de receptores, poucas doações em relação ao número de notificação. E Gisela, quais são os principais mitos que precisam ser, né, desmistificados para que nós possamos ter um melhor resultado? Em primeiro lugar, eu acredito que a gente precisa entender bem o diagnóstico de morte encefálica, né? Falar de morte encefálica não é simples, porque a gente está acostumado a falar de morte quando o coração para. Mas quando o cérebro para, quando não existe circulação de sangue no cérebro, mas o coração continua batendo, e esse é o momento em que a gente pode ser doador de órgãos, é complicado a família entender o que significa a morte cerebral. Então, o que eu acho que precisa ser desmistificado, em primeiro lugar, é a questão de entender esse diagnóstico, que quando o cérebro não tem mais atividade cerebral, isso significa morte, e que é irreversível, que é diferente do coma, que a pessoa pode estar grave, pode estar em estado vegetativo, que pode não ter inúmeros reflexos, mas está viva.
Agora, morte encefálica não, existe um diagnóstico diferencial, onde são feitos 3 exames com médico neurologista, exames gráficos, né, de eletroencefalograma, Doppler, arteriografia, pode ser escolhido qualquer um desses. Então, existe um protocolo muito rigoroso, uma lei muito rigorosa para fechar diagnóstico de morte encefálica. Eu acredito que, a partir do momento que as famílias entendam que morte encefálica é morte, já facilita, já desmistifica muita coisa, porque o medo que as pessoas têm de ser precipitado à morte, ou de não estar morto, né, isso faz com que as pessoas desistam de doar, né? E quando ela entende que é irreversível, assim como um coração para e que ninguém consegue fazer ele voltar a funcionar, aí realmente eu acho que passa a ter uma abertura maior para as pessoas, porque as pessoas brasileiras amam muito, né? Então, Gisela, eu queria que você aproveitasse a oportunidade do nosso veículo, a PUC TV, para que você pudesse instruir o nosso telespectador sobre como obter mais informações e também como proceder no ato, né, de se tornar antecipadamente um doador. Então, é extremamente importante o conhecimento sobre o assunto. Eu acho que se faz hoje com as mídias, né? Esse é um canal que hoje está aberto para orientar a população. A Central de Transplantes sempre está aberta para orientar. A gente tem uma equipe enorme disponível à disposição das pessoas para orientar, para tirar dúvida, para falar do assunto. Nós estamos abertos para dar aula onde for necessário, palestras, aonde a gente for chamado, escolas, igrejas, que eu acho que as igrejas têm um papel muito importante, a religião tem um papel muito importante para, como os líderes religiosos influenciam de forma positiva para que não fique receio, né, da família entender que isso é algo bom, é bem visto por Deus, né. Aí, então, nós temos vários hoje, Facebook, que fala, né, sobre doação de órgãos. E o que é que faz a pessoa ser doadora? É a família que decide. Então, muitas pessoas perguntam assim para mim, mas eu tenho na minha identidade escrito que eu sou doador. Não adianta mais. É bom ter isso, por quê? Porque a família gosta de respeitar a opinião da pessoa. Mas, se a família disser que não, não. Quem decide é a família. Então, é importante a gente sensibilizar. Eu demorei a sensibilizar a minha mãe. Quando eu falava, mãe, se acontecer comigo, eu quero que você doe. Ai, mas é muito complicado, eu não quero nem ouvir falar nisso. Hoje, ela tem plena consciência de que isso é maravilhoso. Mas é necessário esse trabalho, esse diálogo, essa conversa entre família, porque quem decide é a família. São os parentes de primeiro e segundo grau diretamente. Gisela, a partir de uma pessoa que queira doar, né, quantas outras podem ser beneficiadas? Então, Haroldo, isso é uma coisa super bonita, né? Que de um doador, 9 órgãos podem ser doados, né? Podem beneficiar 9 pessoas diferentes, né? E isso eu não estou falando em relação a osso, né? Porque quando a pessoa doa osso, até um osso pode beneficiar até 50 pessoas, né? Pele, né? Sangue, que a gente também, doação de sangue que é algo extremamente necessário, principalmente no Araújo Jorge, né? Que as pessoas têm problemas graves de leucemia, que precisam muito de sangue. Medula óssea. Então, assim, falando de doador cadáver, né? Na realidade, são 9 órgãos sólidos, né? E mais essa possibilidade de ossos, pele, né? E lembrando que, por lei, a reconstituição do doador tem que ficar impecável. Não vai ficar nada constrangedor, né? Não vai ficar uma imagem ruim, porque às vezes a pessoa fala, nossa, vou doar a pele, como que vai ficar, né? A pele é de regiões que nem aparece e é muito superficial, então não deixa nada que fique constrangedor. Assim como o osso, tudo é recomposto novamente, a córnea. Então, você vela a pessoa normalmente, né? Com o caixão aberto, não tem nenhuma diferença de quem doou para quem não doou, né? É a mesma coisa. Então, isso é importante também esclarecer, porque às vezes a pessoa fica com medo, né? De como vai ficar a imagem de um doador. Mas ela fica completamente normal.
Ok. Tá? E o programa Caçador de Mim vai agora para um breve intervalo. Nós voltamos já já.